Queridos alunos do 8º ano do Colégio Construir, vamos lá. Essa aula é sobre tecido nervoso para a gente finalizar esse conteúdo sobre tecidos, que é um conteúdo de histologia. Ok? Então vamos lá. Gente, hoje sobre tecido nervoso. Tecido nervoso é um dos principais tecidos do corpo. E assim como o tecido muscular, o tecido nervoso guarda uma célula que não se regenera, porque é muito específica. Vou relembrar. Quanto mais específica, quanto mais especializado for uma célula, menor é a capacidade de regeneração. Então, por exemplo, célula muscular só serve para trabalhar no músculo. Então, é muito especializada, portanto, não se regenera. Tecido nervoso tem o poder de ser muito especializado, só transmite o impulso nervoso. Portanto, o poder de regeneração da célula do tecido nervoso é muito pequeno. Alguns neurônios se regeneram até mais ou menos os 16, 17, 18 anos, dependendo do estímulo também. Mas depois dessa idade, células nervosas não voltam a se regenerar, tá bom? Então, por exemplo, tem um acidente quando adulto ou ainda quando adolescente, esse neurônio, se for afetado ou não, se ele for afetado, ele não volta a se regenerar. Beleza? Então vamos lá. Então o neurônio é a principal célula do tecido nervoso e ele tem algumas partes, tá bom? O neurônio é dividido em algumas partes. Vamos ver aqui, ó. O neurônio, gente, tem um dendrito, que é essa parte que é toda ramificada, tá bom? Tem essa região aqui, que é o corpo celular, onde fica o núcleo da célula. E tem também todo esse corpo aqui que a gente vai chamar de axônio. Esse axônio ele tem uma capinha, é como se fosse um fio elétrico. Tem um fio que passa por dentro e tem a capinha de plástico que recobre por fora. É a mesma coisa do fio elétrico, o neurônio. Essa partezinha que passa por dentro é o axônio até chegar aqui. E essa capinha a gente vai chamar de bainha de mielina. Essa bainha de mielina, gente, que é essa capinha aqui por fora, ela tem a função de tornar o impulso nervoso 100% íntegro. Professor, que diabo é isso? É assim, ó. O impulso nervoso foi passado para o corpo, certo? Para que esse impulso nervoso não seja perdido, a bainha de mielina ela guarda a informação do impulso nervoso. É um impulso nervoso para poder tirar a mão de uma chapa quente? É um impulso nervoso para tirar o pé de um prego que você estava pisando bem rápido? Então, quem guarda com integridade esse impulso nervoso para que possa acontecer é a bainha de mielina. Por alguns motivos, existem algumas doenças que desintegram a bainha de mielina. Pode ser uma hanseníase neural, pode ser também o mal de Parkinson. Por isso que aquelas pessoas em mal de Parkinson ficam o tempo todo se tremendo, porque essa bainha de mielina está deteriorada, então o impulso nervoso fica passando de forma desordenada. Beleza? Então, a principal célula do corpo, a principal célula do tecido nervoso é o neurônio, e ele é dividido em dendrito, corpo celular e o axônio. Gente, se em uma questão estiver perguntando qual é o sentido do impulso nervoso, o sentido do impulso nervoso entre um neurônio e outro é do axônio para o dendrito. Se ele estiver falando sobre impulso nervoso em um neurônio só, então é do dendrito em direção ao axônio. Beleza? Pronto. Já entendi que existem essas partes que formam o neurônio. Agora a gente tem as células da glia, que são aquelas células que vão formar e nutrir esse neurônio, tá bom? Então esse neurônio precisa permanecer vivo, que mantém ele vivo com nutrientes, deixando toda a estrutura possível para que ele permaneça sendo útil, são as células da glia, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, embora não conduza a mensagem nervosa, os diversos tipos de células da glia exercem funções variadas. Eles sintetizam substâncias nutritivas, tá bom? Que nutrem o neurônio, e mielina, para poder formar aquela bainha, aquela capinha. Além de servir como sistema de defesa, atacando micro-organismos que possam causar doença nos neurônios. Ok? Muito bem. Existem alguns neurônios, tá bom? Que o axônio, que é essa partezinha aqui, pode chegar até 1 metro de comprimento, tá vendo? Ó? Muito bem. Existem outras células, gente, são células complementares do sistema nervoso.
Por exemplo, nós não temos neurônios em todas as partes do nosso corpo, não, tá bom? As partes onde não tem neurônio, nós temos os nervos. Nervos e neurônios não são as mesmas coisas. Vão exercer funções parecidas, mas não são a mesma coisa. Neurônios são estruturas bem menores que os nervos, são estruturas bem menores que os neurônios e podem ser de 3 tipos: motor, sensitivo ou misto, tá bom? 3 tipos de nervo. Então, o que vai acontecer? Ó? Eu tenho um órgão aqui do sentido, ele vai passar o impulso nervoso, ó, sentido da mensagem nervosa, passou, até chegar no outro neurônio, tá bom? Lembrando que os neurônios, eles não se tocam. Existe uma brecha entre um neurônio e outro. Professor, por que os neurônios não se tocam? Porque ele passa impulso nervoso. Geralmente esse impulso nervoso ele é elétrico. Então, quando a gente toca um fio no outro, não dá um choquezinho, uma faíscazinha? A mesma coisa, se nós tivéssemos duas células, 2 neurônios, tocando um no outro, cada um com uma carga elétrica, e um ia acabar queimando o outro, tá bom? Então, existe um espaço entre um neurônio e outro, chamado de sinapse. Nessa sinapse, as substâncias são lançadas por um neurônio e captadas por outro. Você está com sono. Então, uma das coisas que acontece para que você possa sentir sono é que o hormônio do sono só é produzido no escuro. Por isso que ninguém dorme de olho aberto. A gente precisa fechar o olho para poder dormir, porque o corpo percebe que está no escuro e aí começa a produzir o hormônio do sono, né, com mais efetividade. Então, o hormônio do sono ele é liberado nessa brechinha aqui, que é a fenda sináptica ou sinapse, e é absorvido por outro. E assim vai passando de neurônio em neurônio até que a gente consiga adormecer. É assim a adrenalina, é assim a serotonina, é assim a dopamina, que é o hormônio de prazer, tá bom? Beleza. Pulso nervoso, como eu disse, ele é passado do axônio para o dendrito, quando eu estiver comparando, analisando o impulso nervoso entre 2 neurônios, tá bom? Lembrando que o impulso nervoso ele passa muito rápido e é mais rápido do que um carro de Fórmula 1, por exemplo. Então, é a velocidade do impulso nervoso, ok? Quando o neurônio está em repouso, tá bom? Ele é assim, ó, todo positivo por fora e negativo por dentro. Isso é o neurônio em repouso, completamente positivo por fora, negativo por dentro. Na hora que começa o início do impulso nervoso, existe uma despolarização e passa a ser negativo por fora e positivo por dentro. Existe uma troca aí de carga elétrica, tá bom? Depois que o impulso nervoso passa, ele se repolariza, positivo por fora, negativo por dentro. De novo, como é que acontece o impulso nervoso? O neurônio em repouso, ele é positivo por fora, negativo por dentro. Na hora do impulso nervoso, existe uma despolarização. Ele é negativo por fora e positivo por dentro. E depois que o impulso nervoso passa, ele tem uma repolarização. Então, a gente tem neurônio em repouso, despolarização e repolarização. Ok. Então, nós temos aqui, ainda falando sobre essas partes do impulso nervoso, eu falei que a sinapse, né, é o espaço entre um neurônio e outro, ok? E lá são jogadas substâncias que são os neurotransmissores. É a substância que é lançada entre uma fenda e outra, tá bom? Para poder ser absorvido pelo neurônio seguinte. Como a dor que você sente quando queima suas mãos resulta tão rapidamente em uma ação pelos seus músculos? Muitos animais respondem a estímulos ambientais usando células especializadas chamadas neurônios. Um estímulo é detectado por receptores sensoriais e o corpo responde através de efetores motores. Essas células, trabalhando em conjunto, permitem que um organismo responda muito rapidamente à ameaça. Quando você toca em alguma coisa quente, receptores de calor de um neurônio sensorial detectam o estímulo e mandam a informação de calor para um interneurônio no seu sistema nervoso central. De lá, um neurônio motor manda uma resposta do seu sistema nervoso central para os músculos esqueléticos no seu braço, fazendo com que eles contraiam e puxem a sua mão para longe. O processo fundamental de transmissão neural, que é subjacente a essa ação, ocorre em todos os neurônios do corpo. Neurônios transmitem essa informação através de alterações no potencial elétrico da membrana
pelo movimento de íons através da membrana. Um gradiente eletroquímico governa o movimento desses íons, resultando em um impulso elétrico. O potencial de repouso da membrana em um neurônio, quando este não está disparando um impulso, é estabelecido por uma distribuição desigual de íons sódio fora da célula e de íons potássio dentro da célula, tornando o exterior da célula carregado mais positivamente comparado ao interior. O gradiente eletroquímico é estabelecido e mantido por uma enzima chamada sódio-potássio ATPase. Quando um neurônio é estimulado, canais de sódio se abrem e íons sódio fluem para dentro da célula. Isso leva a alterações no potencial elétrico da membrana, chamada de despolarização. O potencial elétrico despolarizante viaja pelos dendritos e pelo corpo celular. Múltiplos potenciais elétricos se combinarão no cone de implantação num processo chamado de somação. Se a despolarização é forte o suficiente, um potencial de ação é disparado. Potenciais de ação são impulsos elétricos do tipo tudo ou nada, que mantêm a sua amplitude e força por todo o comprimento do axônio. O potencial de ação viaja pelo axônio quando a despolarização de uma área da membrana causa a abertura de canais de sódio voltagem independentes, que são adjacentes. O influxo de íons sódio resulta na despolarização da membrana em toda a sua extensão. Após um pequeno atraso, canais de potássio se abrem e os íons potássio fluem para fora, repolarizando a membrana. Para o neurônio disparar novamente, o potencial de repouso precisa ser reestabelecido. A sódio-potássio ATPase é usada para mover sódio e potássio contra seus gradientes de concentração, reestabelecendo o potencial de membrana. À medida que o potencial de ação se propaga pelo axônio, íons são difundidos somente por uma curta distância, permitindo que o sinal se mova rapidamente. No terminal do axônio, o impulso elétrico passa para outra célula por uma conexão celular chamada sinapse. O espaço entre o neurônio pré-sináptico e a célula pós-sináptica é chamado de fenda sináptica. O neurônio pré-sináptico contém moléculas sinalizadoras chamadas de neurotransmissores, que são empacotados dentro de vesículas. Quando um potencial de ação atinge o fim de um neurônio, os neurotransmissores são liberados por exocitose de um neurônio para a fenda sináptica. Neurotransmissores se ligam a receptores na célula pós-sináptica ligado a canais iônicos. Os canais se abrem, permitindo o movimento de íons para dentro ou fora da célula efetora, o que altera seu potencial de membrana, portanto, transmitindo o sinal do neurônio para a célula efetora. Uma vez que impulsos nervosos se movem rapidamente pelo axônio de um neurônio e se movem célula a célula pelas sinapses, você consegue reagir muito rapidamente a um estímulo, como quando queima os seus dedos. Como a dor... Pronto, gente, agora vocês dão uma lida no capítulo, resolve o TDzinho que tem de vocês e próxima semana a gente resolve os exercícios desse conteúdo. Grande abraço, gente.